Será que o seu nome está sendo lembrado? Eu atuo há mais de 10 anos na gestão de equipes, organização de eventos e principalmente na construção de uma carreira intencional. Acredito que ninguém nasceu para viver no piloto automático. O meu propósito é ajudar pessoas a desenvolverem autoconfiança, a crescerem na vida e carreira e conquistarem os espaços que merecem. Todos os dias eu ensino profissionais a se posicionarem, a abandonarem a insegurança e a brilharem suas carreiras. Porque quando você entende quem você é, você se torna a sua melhor marca. E eu estou aqui para te lembrar que sucesso não é sorte, sucesso é a consequência de uma carreira intencional. Hoje eu quero trazer um tema para você que talvez ele vá um pouquinho contra ao senso comum aquilo que a gente ouve. Tem aquele ditado que fala assim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não acredito muito nisso, mas eu acredito muito que o seu nome precisa ser dito nos lugares estratégicos. Eu quero, óbvio, trazer isso relacionado a algumas histórias que eu vivi para que você entenda como isso é possível. Eu hoje, óbvio, né, que eu vejo que algumas estratégias que eu adotei na minha carreira, que até então para mim não eram estratégias, mas era apenas a Michele sendo a Michele, são estratégias muito valiosas. Em um dos vídeos do canal eu falei sobre quando você precisa mudar algumas coisas, você precisa começar a observar o ambiente que você está. Porque na sua observação você vai aprender muito sobre aquilo que você tem ou o que você não tem que fazer. E isso é algo que eu fiz muito na minha carreira. Quando eu entrei nessa empresa que eu trabalho hoje, eu usei muita observação para eu me destacar. Por quê? Eu era uma pessoa nova numa empresa que já tinha uma equipe que já trabalhava junto há 4, 5 anos, eu um corpo estranho, totalmente estranho. E aí eu pensei, como é que eu vou me destacar? Eu comecei a observar e intencionalmente ter algumas atitudes diferentes. Como eu já falei para você, eu sou cristã, então muito do que eu faço e do que eu vivi, eu tive muitos direcionamentos assim de Deus. E eu lembro que eu tive uma época que eu estava muito preocupada, desnecessariamente, mas ser humano, né, muito preocupado. Só que algo me dizia assim, Michele, não se preocupa não, que o teu nome está sendo dito em alguns lugares. E foi até engraçado isso. Porque depois de uns dias que eu ouvi, eu fui chamada para uma reunião, na verdade a empresa inteira foi chamada para uma reunião, que ninguém sabia o que seria, e naquela reunião eu recebi uma promoção. E eu recebi de uma pessoa que eu nem imaginava que sabia meu nome, e foi um negócio assim para mim. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque o teu nome, assim como o meu, ele precisa ser dito em mesas estratégicas, mas ele tem que ser dito de maneira boa. E é óbvio que isso depende de você, sim e não. Porque tem pessoas que, por mais que você faça certo, ela nunca vai gostar de você, essas pessoas nunca vão valorizar aquilo que você tem de bom. Mas você sempre vai ter alguém de olho em você. É por isso que eu te digo, você precisa ser intencional na construção da tua carreira. Porque você acha que ninguém está olhando para você, mas sempre tem alguém de olho. Sempre tem alguém que está te observando. Então, você precisa ter atitudes que te ajudem. Primeira coisa que eu quero te dizer com base nisso é que quem não se posiciona vira figurante. Eu, pelo menos, não nasci para ser figurante. Eu nasci para ser protagonista. E você? Uma pessoa que vira figurante é aquela pessoa que ela nunca vai, nas reuniões, trazer vai falar sobre algo que é pertinente. Ela tem medo, ela fala para dentro. Ela fala assim, mas que você nem ouve a voz daquela pessoa, dá tão nervoso. É uma pessoa que não acredita nas próprias ideias, na própria visão. Você tem que se posicionar, você pode se posicionar como você fala, na maneira que você se veste, como você anda, como você se relaciona. Tem muitas coisas que você vai poder se posicionar. É responsabilidade sua conseguir observar o teu ambiente e tomar a atitude certa. Isso
dificilmente alguém vai pegar na tua mão e vai te ensinar. Você pode aprender e estudar para isso. Então, quem não se posiciona, vira figurante. Resultado. Gravei um vídeo antes desse daqui falando sobre o que te gera confiança, autoconfiança, é dar resultado. Então, assim, quem dá resultado faz o seu nome aparecer. Por quê? Porque se você tiver um líder, óbvio, né? Porque se você tiver um líder que você dá o resultado e ele rouba para ele, realmente, aí não sei. Você vai precisar de outras estratégias. Mas se assim você, como eu, tem um líder que ele te incentiva ao protagonismo, ao intraempreendedorismo, ao crescimento, quando você entregar um resultado, ele vai falar que foi você, que foi o time. Então, busque ter resultados. Por quê? Porque se você tiver resultado, o teu nome vai ser citado. Para as pessoas que valorizam resultado, de maneira boa, para as pessoas que não dão resultado, só sabe criticar e ter inveja, vai falar mal de você. Por quê? Porque você acha que só você cresce. Talvez você seja a única que cresça. Por quê? Porque você é intencional, porque você assiste os vídeos, você pratica, você escreve, você estuda, então realmente você vai se destacar. A sua carreira, ela não vai sobreviver no anonimato. Eu quero finalizar esse vídeo falando isso. Se você for anônima, você não vai crescer, a sua empresa não... sua empresa também. E a sua carreira, ela não vai crescer. Não vai ter destaque, você não vai ter orgulho do que você está construindo. Ou seja, apareça da maneira certa, mas apareça. Olha, observa o ambiente em que você está e você vai encontrar uma maneira diferente e melhor de agir. Você não precisa ficar discutindo, se comparando, competindo, porque às vezes a competição é algo silencioso que só está dentro de você. Você só precisa observar, gerar resultado e ter um bom comportamento. E você vai ver como você já vai se destacar. Olha só, é muito importante que você ouça esses conteúdos, que você assista esses vídeos e que você faça anotações, que você aplique, que você tenha uma mudança de posicionamento através deles. Porque o que eu estou te trazendo aqui são coisas que são fundamentos do meu crescimento, dos meus resultados e de ter entendido que eu não sou a Michele Barros por um acaso. Eu assumi a minha identidade e eu aceitei que eu poderia ser muito mais do que eu já fui um dia. Tem que ter coragem? Tem que ter coragem. Mas o que é melhor? Você olhar para trás e ter orgulho da sua história ou passar um tempo e você se arrepender por não ter feito nada por você? Pensa sobre isso. Sucesso é a consequência de uma vida intencional.